Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, minhas apostas para as nomeações do Oscar 2022 que vão ocorrer nesta terça-feira. Um dia muito especial para quem gosta, para quem acompanha a temporada de premiações, e eu vou fazer uma cobertura completa aqui no canal, entre lives e um vídeo com toda a repercussão também, tá bom? Desde já conto com a presença, conto com o apoio de vocês. Deixa eu explicar como é que vai funcionar esse vídeo. Estou na plataforma do GoDerby. Pretendo compartilhar minhas apostas de todas as categorias, mas não vou falar especificamente sobre filme, dando opinião, etc. Até para o vídeo não ficar muito grande e para não tirar o foco, né? Então, para as categorias de curtas, por exemplo, vou fazer um vídeo para cada categoria de curta com a crítica dos indicados. Documentários também, que faltam aqui no canal, trazer alguns documentários, vou fazer a crítica dos nomeados também, fiquem tranquilos. Outra questão de interesse nesse Oscar, que eu estou muito curioso até para tomar conta das nomeações, diz respeito à grande renovação proposta pela academia nos últimos anos. Então, muitos membros fora dos Estados Unidos que estão sendo chamados, e isso pode fazer a diferença para várias categorias. A gente pega atualmente os sindicatos como parâmetro, mas nenhum sindicato tem esse programa de renovação. Eu sempre falo isso no canal. O BAFTA, o BAFTA, para evitar polêmica, decidiu abraçar um júri. Então as perguntas que eu deixo, por exemplo, Madres Paralelas será prestigiado para a categoria de roteiro? Será prestigiado para a categoria de melhor atriz com a Penélope? Drive My Car pode entrar além de filme internacional para melhor roteiro adaptado? Pode entrar também para melhor filme? O Hamaguchi pode pegar uma vaga para melhor diretor? Essas são as questões chaves na minha opinião. Fora todo suspense, como por exemplo a categoria de melhor atriz, que sempre gera esse interesse, especialmente na temporada que estamos vivendo. Vamos começar com a categoria de melhor curta, live action. The Long Goodbye é um curta que ele é escrito e estrelado pelo Riz Ahmed, isso já dá uma visibilidade enorme, então eu aposto muito nessa nomeação. De todos os curtas dessa lista, When the Sun Sets é o curta que tem maior visibilidade hoje, na minha opinião, porque é uma visibilidade vinda da HBO. Como é que a HBO fez a estratégia de lançamento? Esse curta vai chegar no catálogo, eu não sei se no Brasil, mas eu já recebi nos Estados Unidos o press release da HBO Max Estados Unidos. Vai chegar no dia 8 de fevereiro. Ou seja, vai entrar no catálogo no dia das nomeações ao Oscar. Por quê? Porque eu acho que eles têm tanta certeza de que vai ser nomeado como curta, que aí a pessoa vai procurar e vai notar, opa, peraí, esse aqui já tá no HBO Max, tá no catálogo do serviço de streaming. Outro que eu vou colocar, Sensor of Dreams. Esse curta aqui tem uma das melhores promoções de um curta-metragem que eu vi nos últimos tempos. Especialmente se você for entrar no IMDb, é um trailer sem spoiler. Eu não vou falar muito mais sobre o curta, porque ele é bem interessante. Eu acho que Sensor of Dreams tem muita chance de entrar também. É um dos curtas da Salud Morissette. Então o que acontece nesse caso é que depois das nomeações, os nomeados vão conseguir grandes parcerias assim com streamings, com outras distribuidoras, e existe uma estratégia de distribuição nos Estados Unidos também. Existe essa preocupação para levar os curtas para os Estados Unidos. Outro candidato nessa lista que eu vou colocar é Frimas. A diretora, ela foi recentemente nomeada por Marguerite também. Foi um curta que eu vi uma boa campanha, uma boa visibilidade, até mesmo com a crítica que eles disponibilizaram. Então eu achei muito interessante. E eu vou fechar essa lista com Under the Heavens, Seiva Bruta. É um curta que tem uma visibilidade bem legal, que fez toda uma caminhada de festivais, então eu vou colocar na minha lista também muito como torcida, claro, mas eu acho que assim, quando a gente pensa em estrutura de campanha e circuito de Oscar, nas categorias de curtas, você tem um circuito à parte que precisa cumprir, e Under the Heavens, Seiva Bruta fez todo esse circuito certinho. Então vou fechar minha lista com The Long Goodbye, When the Sun Sets, Sensor of Dreams, Frimas e Under the Heavens, categoria de melhor curta live action. Bom, melhor curta documentário. Vou falar pra vocês assim, qual é a maior empresa que investe em curtas documentários atualmente? Netflix. Tem vários filmes nessa lista.
considero que essa temporada, desde que a Netflix começou a investir em curtas documentários, que essa temporada é a mais fraca de adição de catálogo na média. Então eu fiquei até um pouco frustrado, porque a Netflix é uma gigante, né? Com as opções. De toda forma, nós temos outros grandes curtas que não estão no catálogo da Netflix. The Queen of Basketball será nomeado. Eu fiquei bem triste que a Lucia Harris acabou falecendo mês passado, que é o tema desse curta documentário que tem a produção executiva do Shaq, que está com uma grande visibilidade nos Estados Unidos. Então, infelizmente, faleceu muito cedo, não vai ver o curta nomeado. Eu acho que existe até um apelo para pensar em vitória quanto a isso e fazer um grande tributo para ela. The Queen of Basketball. Coded, eu não conhecia essa história do J.C. Leyendecker. É um curta da MTV que tem distribuição nos Estados Unidos pela Paramount Plus. Também acredito que pela temática será nomeado. Terror Contagion é um curta da Neon, pela Laura Poitras, que é uma das pessoas mais respeitadas na área de documentário, com grande participação em festivais, grande alcance. Então eu ficaria muito surpreso se não for nomeado. Eu penso que é um dos favoritos para a nomeação também. Day of Rage é um curta do The New York Times que tem a história mais curiosa nessa temporada, na minha opinião, porque Day of Rage começa como um suplemento a uma matéria do The New York Times sobre o ataque ao Capitólio. Então é um vídeo no YouTube, eles postam o vídeo no YouTube. Faz tanto sucesso que é discutido em redes de televisão, é discutido em programas dos Estados Unidos, apareceu nessa pré-lista do Oscar, que já é uma baita conquista, e aí você vai analisar Day of Rage, até quanto aos créditos finais, não tem muito isso, não tem a estrutura de um curta documentário tradicional, de passar por festivais e tal. Eles fizeram a inscrição e conseguiram esse reconhecimento. Só de aparecer na pré-lista eu já acho que é uma baita vitória para um curta desse tipo, sabe? Porque muitos curtas têm essa pretensão de grande reconhecimento na temporada, de passagem por festivais, e eu não vi isso com o Day of Rage. Agora, como é um tema que está em alta, eu penso que pode existir um reconhecimento. A única coisa que jogaria contra, na minha opinião, com o comitê de curta documentário, é que ele não segue a base tradicional de um curta quanto à estruturação, até porque no final, se você for entrar no YouTube para ver o vídeo, no canal do The New York Times, no final a produtora começa a falar, sabe, começa a agradecer, etc. Foi pensado como um suplemento e fez muito sucesso e está chegando no Oscar. É uma história bem curiosa. E eu tenho que colocar algum candidato da Netflix nessa lista, e eu vou colocar, por causa da temática do Afeganistão, Three Songs for Benazir. Mas, repito, na minha visão, eu vou deixar para discutir isso especificamente na categoria no vídeo dessa categoria. Na minha visão, foi o ano mais fraco da Netflix de adição de catálogo desde que ela começou a investir em curtas documentários, que é uma pena, eu adoro curtas documentários. Então, The Queen of Basketball, Coded, Terror Contagion, Day of Rage e Three Songs for Benazir, categoria de curta documentário. Vamos para a categoria de curta animação, pessoal. Candidato da Disney, Us Again. Candidato da Netflix, Robin Robin. Namu é um curta que ele é dirigido pelo Eric O. Lembram de ópera? Quem gosta da categoria de curta vai lembrar a ópera, que é uma baita experiência. Eric O tá de volta com Namu, vou colocar na minha lista também. A grande experiência da temporada quanto à animação, na minha opinião, é The Windshield Wiper. Recomendo que depois você procure, pelo menos para dar uma olhada no trailer, porque chama muito a atenção. Sabe, não tem uma grande estrutura de distribuição, mas é aquele curta que tem esse impacto por causar diferença. E eu vou fechar minha lista com The Musician, que eu acho que tem da MTV, tem a distribuição da MTV, se eu não me engano, mas que é um stop motion muito bacana, que envolve história, muito bem feito, eu gostei bastante mesmo. Eu vou fechar minha lista com Us Again, Robin Robin, Namu, que eu já virei fã do Eric O, muito criativo mesmo, The Windshield Wiper e The Musician. Tá bom, pessoal? A categoria de melhor atriz, tudo bem que ela pode ser a mais imprevisível, disputada, quanto a especialmente 2 vagas, eu já vou falar mais sobre ela. Mas a melhor categoria mesmo pra mim é melhor filme internacional, que a lista de melhor filme internacional vai ser melhor do que a lista de melhor filme. Vamos lá.
Drive My Car será nomeado, The Worst Person in the World acredito que será nomeado. Eu aposto em uma nomeação histórica para Flea, nomeação para melhor filme internacional, para melhor documentário e para melhor animação. Seria histórico, eu tô torcendo muito por isso. Espero que o comitê de documentário não barre Flea, porque o comitê de documentário, você pensa em favoritos, o comitê vai tirar um pelo menos, né? Eu vou colocar Hero, da Amazon, e aí depois, esses 4 aqui eu acho que são bem encaminhados, né? Tudo pode acontecer porque mudou o sistema de votação da fase 2. Agora os membros podem pedir para entrar a partir da fase 2, se comprometendo em assistir todos os filmes da pré-lista. Na fase 1 você recebe uma quantidade específica de filmes para avaliar. Na fase 2, para votar, tem que assistir todos os filmes da pré-lista. A opção tradicional seria The Hand of God, mas eu vou apostar em Prayers for the Stolen, Noite de Fuego, da Tati Ueso. Eu acredito que poderia ter um grande apoio, especialmente da ala internacional. Eu vi muitos diretores mexicanos, por exemplo, fazendo grande campanha, uma campanha aberta para o filme. Inclusive o próprio Del Toro tá fazendo isso, tá divulgando bastante Prayers for the Stolen. Então é um filme, uma campanha que começa no México e chega a outros realizadores também nos Estados Unidos. Tem uma visibilidade bem legal, mas não é aposta segura, né? A aposta segura nessa categoria é ir no Sorrentino mesmo com The Hand of God. O filme finlandês é bem interessante, Compartment Number 6. Tem Hive, que é um bom candidato, um candidato da Kino Lorber. E sempre, claro, quando passa pela categoria de filme internacional, eu lamento a omissão do Brasil, né? Mais um ano sem o Brasil chegar na pré-lista, mas nós estamos discutindo, eu acho que a gente vai ter uma boa novidade, quem sabe nessa temporada já para fazer alguma coisa para ajudar o Brasil, para melhorar e aperfeiçoar o nosso método, né, de seleção. Tem pessoas muito competentes também discutindo sobre isso, e eu tô confiante que a partir desse ano a gente vai conseguir algo diferente. Torço muito por isso, tá bom? Drive My Car, The Worst Person, Flea, A Hero e Prayers for the Stolen. Documentário é aquela categoria que você começa a analisar os favoritos e aí daqui a pouco o comitê de documentário tira pelo menos um favoritaço, né? Penso que Summer of Soul é o filme que tem a maior visibilidade da temporada para premiações, mas que o documentário mais visto e com maior engajamento de 2021 é The Rescue. Aposto nessas duas indicações, assim, que seria muito complicado ver qualquer um desses filmes fora da lista final. Seria aquela baita surpresa mesmo. Torço para que Flea não encontre problemas no comitê de documentário quanto ao estilo, quanto ao recorte que existe de notícias. Seria muito legal e eu torço muito por Flea desde o começo da temporada, vocês sabem. Procession, eu acho que é uma temática muito sensível e que é bem discutida no documentário. Então vou colocar aqui também nessa minha lista e eu vou fechar com The Velvet Underground, que não passou que teve alguns altos e baixos na temporada, quanto à distribuição também. Eu penso que os produtores imaginavam esse documentário como aquele favoritaço que acabou não se confirmando quando chega Summer of Soul e começa a vencer todos os prêmios na temporada da crítica também, né? E Flea acabou sendo bem lembrado. Tem a crítica de Summer of Soul aqui no canal, um dos melhores filmes de 2021 para mim. Tem a crítica de Flea, que também está nessa lista. De The Rescue, de qualquer forma, eu vou fazer em breve. E vamos ver. Eu acho que Procession entra na lista. The Velvet Underground já seria uma aposta de risco. Eu digo para vocês. Mesmo assim, eu acho que tem condições de chegar e aparecer nessa lista final. Categoria de melhor animação. A lista de melhor animação é Encanto, Luca, The Mitchells vs. The Machines, Flea e Raya e o Último Dragão, Raya and the Last Dragon. O que pode acontecer nessa lista? Que nós temos 3 filmes da Disney, no final das contas, né? Quem sabe aparecer um Sing 2, que teve uma baita visibilidade, assim, teve uma das maiores campanhas de final de temporada para aparecer nas listas de animação, etc. Ou poderia aparecer Belo, né? Quem sabe também no lugar, acho que de Raya e o Último Dragão, porque se você tirar da Mitchells, você está tirando o prestígio de uma das grandes animações da temporada. Flea seria um absurdo. Eu acho que a ala internacional, quem que participa
do comitê de animação não vai deixar acontecer isso com o Flea, de Flea não aparecer na lista de animação, uma das animações mais relevantes das últimas temporadas. Então tô bem curioso. É fato, no entanto, que se fosse alguns anos atrás, Flea não apareceria nessa lista de animação. Tenho certeza que Flea não apareceria nessa lista. É uma lista meio que óbvia, só que quando nós temos essas listas meio que óbvias, algumas surpresas aparecem, né? Vamos ver na terça-feira. Para a categoria de melhores efeitos visuais, categoria complicada. Acho que se a gente pegar como conta também o BAFTA, eu acho que Duna e Matrix vão entrar. Sem problemas. Spider-Man, que teve seus problemas no BAFTA para inscrição e registro, deve aparecer no Oscar também. Agora, quanto aos outros candidatos, eu queria muito apostar em uma nomeação histórica para No Time to Die, para 007, e fechar com Free Guy essa lista de melhores efeitos. E eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou ficar então com Duna, com Matrix e com Spider-Man. Eu penso que são 3 filmes muito fortes para essa categoria. Depois você poderia argumentar de Shang-Chi ou de Godzilla vs Kong, tudo bem. No Time to Die foi prestigiado no BAFTA, no entanto, grande prestígio no BAFTA. Nós tivemos No Time to Die por um lado com grande prestígio e alguns filmes que foram completamente snobados, né? E aqui eu tô falando para as outras categorias também. Tic Tic Boom e para categorias técnicas, West Side Story. Claro que não se aplica para efeitos, mas tô falando no geral. Vou fechar com Free Guy. Bom, categoria de melhor som. Penso que 3 filmes muito bem encaminhados, Duna, West Side Story e No Time to Die. Qualquer um desses 3 que não aparecer seria uma baita surpresa. Tic Tic Boom, como eu disse, foi super esnobado no BAFTA, mas eu acredito que vai chegar forte pro Oscar, pelo menos para algumas categorias técnicas, pelo menos disputar nomeações. Vitória é complicado, mas para entrar para nomeações, quem sabe em 3 ou 4 categorias, pode aparecer. E eu vou fechar essa lista com um filme do BAFTA, que foi prestigiado no BAFTA, que foi A Quiet Place Part 2. Você pode pensar, poxa, não vai colocar Belfast e The Power of the Dog, que seriam apostas bem mais seguras, né? Verdade, mas aí tá a graça também de fazer essas apostas e de tentar analisar a temporada como um todo. Bom, categoria de melhor canção original. Essa categoria aqui, ela vai ser super importante, eu acho, também pensando no rumo da própria premiação. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que na categoria de melhor canção original, nós temos a possibilidade do aproveitamento dessas canções na própria premiação. Então, aproveitamento na premiação. Eu acho que os produtores só estão aguardando ver quem vai ser nomeado meio que para anunciar. Será que as canções vão aparecer durante a cerimônia ou vão aparecer naquele pré-show? Teria muito espaço para fazer algo legal, né? No Time to Die, Canção de Encanto, King Richard, Don't Look Up. Também acredito que essas 4 devem aparecer. Seria uma surpresa grande qualquer uma dessas canções aqui fora. Vou fechar com a canção de Respect. Se for essa lista, imaginem, dá para fazer algo muito bom na própria cerimônia. Claro que o aproveitamento dessas canções não é consenso entre os produtores, não é consenso entre a ABC, nem mesmo com o público. Tanto é que foi deslocada para o pré-show. Será que podemos ter alguma mudança nessa temporada? Temporada que teremos a volta do host, por exemplo? Eles vão tentar uma cerimônia mais tradicional quanto a desenvolvimento? É uma boa questão. Para a categoria de melhor trilha sonora, Duna, The Power of the Dog, Don't Look Up foram sempre muito prestigiadas. The French Dispatch, que é um filme que não aparece em tantas categorias assim, especialmente nas categorias principais, sempre teve um destaque para melhor trilha. E eu vou fechar com uma menção para a trilha do Iglesias por Madres Paralelas. Primeira menção que eu vou fazer a Madres Paralelas nas minhas apostas. Como eu disse, penso que Drive My Car será nomeado e penso que Madres Paralelas tem boa chance de conseguir uma repercussão interessante na academia, abraçado especialmente pela ala de membros internacionais. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Para a categoria de design de produção, aqui começa a aparecer Cyrano, né? O BAFTA foi muito... apoiou muito Cyrano para categorias técnicas, que é um bom filme se você parar para analisar desse ponto de vista. É um bom longa, mas eu não penso em uma lista diferente de Duna, Nightmare Alley, West Side Story, The French Dispatch e Macbeth.
é a aposta mais segura, eu concordo com vocês, quando a gente analisa todo o contexto da temporada. Você poderia argumentar de Cyrano, que, como eu disse, aparece na lista do BAFTA, né? Mas deixar Macbeth de fora aqui para mim seria frustrante. Macbeth, vocês sabem, quem acompanha o canal sabe, teve muito problema para divulgação nas premiações da crítica em dezembro. A Apple acabou trabalhando agora especificamente para as premiações televisionadas, pensando em Oscar, sindicatos, mas mesmo assim, estamos falando da Apple, que é uma gigante do mercado e que parece que não entendeu como funciona divulgação, não entendeu como funciona o jogo do Oscar também. É até estranho mencionar isso, mas foi o que aconteceu. Para maquiagem e penteado, The Eyes of Tammy Faye desde cedo aparecendo com grande destaque, com favoritismo, assim como Cruella, House of Gucci. Duna sempre foi lembrado nas listas. O BAFTA deu um grande apoio para Cyrano nessa categoria. E o West Side Story foi super esnobado, né, nas categorias técnicas. O West Side Story ficou fora de muitas categorias do BAFTA. E aí tem uma coisa, você tem o júri para categorias de atuação, direção de elenco, por exemplo. Ponto. Agora, para as categorias técnicas, o reconhecimento dos pares, esse snob a West Side Story me alertou muito. Me alertou bastante. Será que vai ocorrer algo semelhante na Academia dos Estados Unidos? Mesmo assim, eu vou fechar com West Side Story para melhor maquiagem e penteado. Caso realmente o West Side Story não tenha esse reconhecimento, quem sabe Esquadrão Suicida ou Coming to America, ou mesmo Cyrano, candidato do BAFTA. Vamos descobrir na terça. Para melhor montagem, Duna, Belfast conseguiram as nomeações. The Power of the Dog ficou fora da lista do BAFTA de forma surpreendente, na minha opinião. Eu vou apostar em Don't Look Up, que nós estamos falando aqui de um montador que ele é extremamente reconhecido na indústria, é muito querido, que é o Hank Corwin. Eu pensei assim, para essa última vaga, o caso de Licorice Pizza, que é um filme que vem sendo super reconhecido, né? No caso, ele é curioso, porque o montador ele é estreante, ele era assistente e agora ele tem o primeiro crédito de montagem. Ele teve já uma longa carreira em clipes e tal, mas como montador em longa-metragem é o primeiro crédito, que é o Andy Jurgensen. Então imagina você ter o primeiro crédito e já receber uma nomeação pro Oscar. Penso que pode acontecer com o Licorice Pizza, portanto eu vou tirar o West Side Story dessa categoria, levando muito em conta esse snob no BAFTA. O snob no BAFTA, para mim, ele é alarmante no caso de West Side Story. Então, Duna, Belfast, The Power of the Dog, Don't Look Up e Licorice Pizza. Categoria de melhor montagem. Para figurino, nós temos 4 filmes que eu acho que apareceram sempre em alta na temporada entre premiações e sindicato: Cruella, Duna, House of Gucci e West Side Story. Não imagino West Side Story de fora dessa lista, por exemplo. O BAFTA deu um prestígio para The French Dispatch, no caso aqui. Eu vou apostar em uma nomeação para Nightmare Alley. Nightmare Alley foi uma decepção da temporada, eu acho que quanto à participação em categorias maiores, vai ficar restrito a categorias técnicas, na minha opinião, mas eu apostaria em uma nomeação para figurino. Não seria absurdo pensar nisso. Vamos para a categoria de melhor fotografia. Duna, The Power of the Dog, penso que tem indicações encaminhadas. Não consigo imaginar em uma premiação que vai esnobar justamente para a fotografia The Tragedy of Macbeth, mesmo com todos os problemas da Apple. Vou colocar o West Side Story, que estamos falando aqui de uma lenda, né? Do Janusz Kaminski, grande parceiro do Spielberg, super premiado, super prestigiado. Tem essa questão do snob no BAFTA, de qualquer forma, que deixa com um ponto de interrogação e com uma curiosidade. Será que é algo restrito da Academia Britânica? Ou isso vai se confirmar também na Academia dos Estados Unidos? Vamos ver. E aí depois seria Belfast ou Nightmare Alley. É uma decisão muito complicada para decidir essa última vaga, na minha opinião. Porque Nightmare Alley foi bem prestigiado quanto à fotografia, né? Então teremos duas fotografias em preto e branco nomeadas nessa temporada, ou Nightmare Alley vai entrar também? Eu vou colocar Belfast de todo modo. Vou colocar Belfast, mas com a suspeita de que Nightmare Alley vai entrar. Tomara que não seja no lugar de West Side Story, que o West Side Story torço para que consiga um prestígio maior na Academia dos Estados Unidos. Roteiro original, pessoal. Licorice Pizza, Belfast e Don't Look Up. Eu acredito que serão nomeados. Don't Look Up eu aposto que vai ser um filme que a Academia dos Estados Unidos vai dar um apoio. A repercussão no BAFTA foi muito positiva quanto à aparição na categoria principal e o DiCaprio na categoria de melhor ator, que na minha visão
entrou pelo top 2 mesmo. Difícil deixar King Richard de fora, e aí eu tenho que ficar com a decisão entre nomear o Sorkin, que é uma pessoa muito querida da indústria, ou nomear o Almodóvar por Madres Paralelas, né? Poderia ser a nomeação de Madres Paralelas também, pensando nessa categoria. Eu vou colocar para a categoria de melhor atriz, já adianto, mas eu acho difícil o Sorkin ficar de fora do Oscar. Difícil pensar em um Oscar sem o Sorkin, por mais que eu torça pelo reconhecimento do Almodóvar, tá? Eu torço que Madres Paralelas entre na vaga de Binda Ricardos, que seria essa minha aposta aqui, poderia entrar na de King Richard também. Vamos ver. Uma pena que o Oscar, no geral, e eu falo para outras premiações que antecipam a temporada, meio que fechou nessa lista aqui. Nós temos problemas quanto ao sindicato, de elegibilidade e tal, mas Kumon é pouco cogitado, Mass é pouco cogitado, que poderiam tranquilamente aparecer nessa lista. A surpresa positiva seria a entrada de Madres Paralelas. Já para a categoria de melhor roteiro adaptado, The Power of the Dog, Coda serão nomeados. Eu aposto em uma nomeação para Duna e eu aposto em uma nomeação para Drive My Car também. Eu vou deixar de fora o West Side Story aqui, mas porque eu aposto muito no impacto de Drive My Car na academia. No impacto que vai chegar em roteiro, que vai chegar em direção, que vai chegar em melhor filme. Fora de melhor filme internacional. E aqui eu acho que a gente já poderia discutir o caso de Drive My Car, que é o seguinte. Na época de Parasita, a academia fez toda aquela festa, celebração a Parasita, de que é um filme extraordinário, de que agora, finalmente, a academia estaria mais aberta a filmes em língua não inglesa. Se em um ano com Drive My Car não existe essa confirmação, a gente sabe que para as categorias de atuação já é uma tradição esse tipo de snob, mas se não existe essa consideração no mínimo, para roteiro especialmente, meio que cria um discurso contraditório. A ala de membros internacionais aumentou bastante. A ala de membros internacionais, especialmente, poderia favorecer Madres Paralelas, Drive My Car, The Worst Person in the World, por que não? Então só fica essa dúvida, isso vai acontecer ou vai ficar apenas no sonho? Aquele caso de Parasita foi um caso mesmo super isolado e o discurso que a academia criou acabou não se confirmando. Ano passado, tudo bem, ano passado toda a indústria teve problema, etc. Todos sabemos disso. Agora, nessa temporada, a competição é de altíssimo nível e as coisas estão diferentes, né? Eu vou apostar mesmo assim em Drive My Car para roteiro adaptado, com esse pensamento de que será reconhecido pela Academia dos Estados Unidos. Categoria de melhor ator coadjuvante, das categorias de atuação é a que tem um favoritismo já desde o começo da temporada para o Cody Smith-McPhee por The Power of the Dog, sempre nas premiações. Feliz pelo Troy Kotsur por Coda e feliz por Coda no geral, que é um filme que está fora da janela do Oscar e que tem um impacto muito positivo que pega a indústria inteira, né? Tem uma campanha de lembrança até que forçada da Apple, mesmo com essa campanha de lembrança de uma empresa que não está acostumada a fazer isso. Eu acho que se fosse qualquer outra empresa, a gente estaria falando na real possibilidade do Troy Kotsur, quem sabe, vencer o Oscar. E tomara que a Apple, pelo menos, faça uma grande campanha a partir da nomeação. Vou colocar o Sharon Hinds e o Jamie Dornan, os dois atores de Belfast, para a categoria de coadjuvante. Você até pode falar, mas será que não vão dividir votos? Pode ser, pode acontecer, mas eu prefiro apostar nos dois ainda. Na última vaga, eu confesso que eu tenho dúvidas sobre Bradley Cooper ou Ben Affleck. O Jared Leto com certeza poderia aparecer. Eu acho que se House of Gucci tivesse sido um pouco mais prestigiado no BAFTA, eu teria feito esse encaminhamento para o Jared na aposta do Oscar. Mas eu vou ficar com o Bradley Cooper por Licorice Pizza para fechar essa vaga do Oscar. É a categoria de atuação que eu acho que ela tem um grau de imprevisibilidade quanto a três nomes que sempre estiveram em alta: Cody Smith-McPhee, o Troy Kotsur e o Sharon Hinds. A possibilidade do Jared de confirmar a questão do sindicato. Teria por fora o Jamie Dornan. Claro, o snob do SEG nessa categoria chama atenção. Penso que poderia argumentar pela divisão de votos, tudo bem. E a participação do Bradley Cooper em Licorice Pizza é uma participação decisiva. É realmente aquela participação com menor tempo de tela, mas que muda completamente o filme. É uma boa participação que eu gostei bastante. Então essa vai ser minha aposta para melhor ator coadjuvante. Já para a categoria de melhor atriz coadjuvante, eu confesso que eu não consigo imaginar uma lista diferente de Ariana DeBose, a Kristen Dunst, a Katrina Balfe, a Ellis, que foi esnobada, né?
no SAG por King Richard e a Ruth Negga por Passing. Torço muito que a Endowed entre por Mass, que é a minha favorita da temporada. Agora, Mass é aquela coisa, será que apenas a campanha de paixão, sem muita grana, vai fazer a diferença aqui nesse caso? Porque Mass teve uma distribuição bem precária, até porque a distribuidora não tá acostumada a trabalhar no circuito de premiações, né? A Bleecker Street. Que é uma pena. Eu fico chateado, mas eu queria muito, 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 e vou ficar na torcida pela Endowed, pelo menos para pegar uma vaga. No entanto, essa lista aqui é uma lista bem consolidada. É uma lista bem forte, acredito, de todo modo, para a categoria de atriz coadjuvante. Para a categoria de melhor ator, a disputa, na minha opinião, é Benedict Cumberbatch versus Will Smith. O Cumberbatch com a força de The Power of the Dog, Will Smith com essa narrativa que é criada, que eu tô falando desde o começo da temporada, desde o primeiro vídeo que eu postei no Oscar, narrativa de que chegou a vez do Will Smith vencer um Oscar, né? Eu vou colocar o Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom, vou colocar o Denzel Washington por Macbeth, e por causa do BAFTA eu vou colocar o Leonardo DiCaprio por Don't Look Up. Eu expliquei no meu vídeo, né, da análise das nomeações do BAFTA. Quando você vai analisar Leonardo DiCaprio, ele deve ter entrado pelo top 2 do BAFTA, porque a nomeação dele não faz sentido com a própria linha de pensamento do BAFTA como um todo. Vou fechar com Cumberbatch, Will Smith, Garfield, Washington e Leonardo DiCaprio. Categoria de melhor atriz, que é uma categoria que tá muito, muito legal nessa temporada. Lady Gaga foi super prestigiada, então ela será nomeada. A Nicole Kidman será nomeada, Olivia Colman será nomeada. Qualquer uma dessas três fora do Oscar seria uma baita surpresa que a gente comentaria por algum tempo, inclusive. Eu não penso em qualquer um desses três nomes fora do Oscar. Agora, como é que o Oscar vai fechar sua lista de melhor atriz? Eu vou apostar na Penélope Cruz, e aí eu vou justificar. Na época das nomeações no BAFTA, existiu uma... Da long list do BAFTA, perdão, existiu uma grande repercussão, até mesmo com membros internacionais da academia, de que dos 60 nomes, apenas um nome era de uma pessoa que estava atuando em um filme em língua não inglesa. Dos 60 nomes de atuação, um nome apenas estava em um filme em língua não inglesa. E aí o snob, a Penélope Cruz, até mesmo na long list, chamou muito a atenção. Eu acho que o Oscar meio que corrigiria isso. Até pelo engajamento dessas pessoas, pelas pessoas questionando o BAFTA. O BAFTA, a única coisa que poderia fazer seria nomear a Renate Heinz, e fez isso. Eu penso que o Oscar faria para Penélope Cruz. Acho que a aposta mais segura aqui é pensar na Jessica Chastain, por The Eyes of Tammy Faye. Eu vou colocar ainda a Kristen Stewart. Eu já considero que existe sim a grande chance da Stewart não aparecer na lista do Oscar. Ela definitivamente não é a favorita. Foi esnobada pelo sindicato. O snob do sindicato é um snob alarmante. Quanto ao BAFTA, aí teria que aplicar a mesma coisa para Nicole Kidman e para Olivia Colman. Júri, né, pessoal? O júri do BAFTA vai decidir qualquer coisa. O júri do BAFTA é muito questionado. O BAFTA tem a visão de, para evitar polêmica, cria uma lista com um júri e coloca para o público, fazendo com que a pessoa que não acompanha a premiação pense que, opa, peraí, então nós temos... A lista do BAFTA de indicados mostra como a premiação mudou. Só que não, quem mudou foi o júri. Vou colocar Kristen Stewart. Quem sabe o snob no SAG tenha repercutido entre membros e alertado de que ela poderia ser esnobada, poderia ficar de fora também. O filme do Larraín, no entanto, é fato que não ajuda. É um filme extremamente divisivo, ame ou odeia, né? Vimos isso no próprio BAFTA. O BAFTA esnobou completamente Spencer. Vamos para a categoria de melhor direção. Jane Campion é a grande favorita da temporada. Eu acredito que o Villeneuve será nomeado por Duna. Com o prestígio do Paul Thomas Anderson no sindicato, eu vou pensar na nomeação dele também. Eu vou colocar o Hamaguchi por Drive My Car. Existe uma tradição de nomear um diretor de um filme em língua não inglesa. Penso que será o caso do Hamaguchi. Eu sei que é difícil que o Kenneth Branagh não apareça nessa lista, mas eu não consigo pensar num mundo em que o Spielberg vai ficar de fora por West Side Story e o Branagh é indicado por Belfast. Eu vou fechar com o Spielberg essa lista. Portanto, tá bom? A minha lista de direção vai ficar com a Jane Campion, o Villeneuve, o Paul Thomas Anderson, o Hamaguchi e o Spielberg. E para a categoria de melhor filme, que nós estamos discutindo tanto nas prévias anteriores, etc.,
The Power of the Dog será nomeado, assim como Belfast, como Duna, como Licorice Pizza. Penso que Don't Look Up, se a gente pegar a lista do BAFTA, West Side Story, aposto que será prestigiado pela academia, assim como Coda. King Richard, que me surpreendeu bastante, eu pensei que seria um filme que ia ficar apenas para a categoria de ator, atriz coadjuvante, quem sabe roteiro, mas aparece com possibilidades fortes para melhor filme. Mantendo a minha linha de argumentação, eu vou colocar Drive My Car nessa lista e eu vou colocar Being the Ricardos, só que assim, se a Amazon não pegar uma nomeação para Being the Ricardos, eles vão ficar muito frustrados, porque Being the Ricardos teve em janeiro, sem sombra de dúvidas, a maior campanha entre todos os filmes elegíveis para o Oscar. Tem campanha, por exemplo, a de The Power of the Dog, que é pensando na vitória. Belfast, pensando na vitória. A de Being the Ricardos é pensando em não ser esnobado, era diferente. E até para fortalecer também a posição na categoria de melhor atriz, quem sabe com a possibilidade do Javier Bardem entrar para a categoria de ator. Certo, pessoal? Vou fechar essa lista com The Power of the Dog, Belfast, Duna, Licorice Pizza, Don't Look Up, West Side Story, Coda, King Richard, Drive My Car e Being the Ricardos. Bom, pessoal, queria deixar 2 avisos. Primeiro, na terça-feira, dia 8, cobertura completa aqui no canal, com lives, ao vivo, reagindo aos indicados, depois um vídeo comentando todas as categorias e uma live posterior para discutir sobre snobs do Oscar, que claro que vão acontecer. Segundo recado é que na aba de membros eu vou fazer um bolão do Oscar 2022. Muito simples, quem tiver mais acertos ganha ou um Blu-ray da Criterion, que esteja atualmente no catálogo, você escolhe qual é o Blu-ray, ou vai pegar um livro de cinema da Taschen bacana, tá bom? Na aba de membros do canal, se você quiser considerar ajudar o canal, eu agradeço muito. Certo, pessoal? Nos encontramos então na live de terça-feira de manhã e durante o dia com o resto da repercussão. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!